E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Agora preste atenção no versículo 12. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Amém? Diga assim: eu tenho valor. Tem muito cristão que não sabe disso ainda. E começa a se diminuir. Por conta que Deus é grande. Deus, quando olha para você, Ele não vê você pequenininho. Não, Senhor. Deus, quando olha para você, meu irmão, Ele vê você do tamanho de Cristo. Por conta que Cristo é a cabeça da igreja, você é o corpo. Então Deus olha para você, Deus vê Cristo em você. Tem muitos cristãos que não entendeu isso e vive se diminuindo. Muitos chegam a orar e dizer: Senhor, faze-me como um verme da terra. Outro chega a dizer: Senhor, faze-me como formigas da terra. Não é assim que Deus vê você. Não é assim que Deus enxerga a humanidade, isso de modo geral. A palavra diz que Deus, quando olhou para a terra, Ele não viu um justo. Ou seja, Deus estava procurando justo. Ele não viu. Aqui não está falando que Deus estava procurando pequenininhos. Se você lembrar agora, meu irmão, Davi, e vai lá e unja como rei. Aí o profeta foi à casa de Jessé, e olhando, Marquinhos, do ponto de vista humano, Davi seria o mais desprezível. Davi, ele cuidava de ovelhas. O versículo está dizendo, está apontando que temos mais valor que elas. Porque somos imagem, semelhança de Deus, enquanto aqui está se referindo a ovelha animal. E Davi, irmãos, não tinha nada do ponto de vista humano para se tornar rei. Às vezes as pessoas olham para você e desprezam você por conta da tua aparência, da tua posição social, do teu salário. Muita gente despreza você por conta do poder aquisitivo seu, que é pequeno. Muita gente despreza você porque olha para você, não vê uma boa roupa, não vê um bom sapato, não vê um bom celular. Muita gente olha para você e não vê você rodeado de amigos. Muita gente olha para você e percebe que você não tem uma influência aí na sociedade. Aí desprezam vocês. Esses tais nunca estão fora da igreja. Sempre estão ao redor da igreja, Marquinhos. Aqui se tratando dos fariseus, eles procuravam e tinham conhecimento da lei de Moisés. Porque eles sempre chegavam em Jesus, Marquinhos, até Jesus, com a lei de Moisés. Então eles apontavam ter um conhecimento. Por quê? Porque olhando para Jesus naquela época, Jesus, segundo Isaías, não tinha uma boa aparência.
Jesus não era os galã que tem nos filmes. Ele não era daquele jeito. Também não era um cara feio. Era um cara desprezado. Por quê? Porque ele não estava rodeado de ninguém que tivesse influência na sociedade da época. Jesus estava rodeado de quem? Pecadores. Aí esses fariseus, Marquinhos, eles chegaram um dia até Jesus e disseram: olha, você se senta na mesa com os pecadores? Porque os fariseus esperavam Jesus se sentar na mesa com os representantes da sociedade da época. Aí Jesus estava com os pecadores. E esses pecadores não eram pessoas além dos seus discípulos, eram os seus discípulos. Jesus sentou com os discípulos. Os fariseus, eles enxergam a aparência. As pessoas lá fora olham para você e vê sua aparência. É por isso, irmãos, que é importante o que eu falo aqui. Você tem que ter consciência de quem você é, porque as pessoas olham você pela aparência. Por isso que você tem que ter consciência e convicção de quem você é. Porque quando as pessoas olham para mim e vê minha aparência, o olhar dela, vendo a minha aparência, é desprezível. Eu não posso ser influenciado pelo que elas pensam de mim. Eu não posso ser influenciado pelo que as pessoas lá fora falem de mim. Mas isso só funciona quando temos convicção de quem somos em Cristo. Se você não tiver convicção de quem você é em Cristo, se as pessoas disserem que você é feio, você acredita. Isso eu estou falando do ponto de vista humano. Se você não tiver consciência de quem você é em Cristo, o que as pessoas falam, você acredita e deixa-se influenciar de forma negativa. É assim que é o olhar dos fariseus. Irmãos, e cá para nós, estamos rodeados de fariseus que olham para você e não vê nada de bom, porque vê a tua aparência. O fariseu, ele enxerga só defeito. Fariseu não enxerga virtude, só defeito. Aleluia. Os caras chegaram aqui, Marquinhos, vou deixar um pouquinho Davi, e vamos para o texto aqui. Os caras chegaram para Jesus e disse: é lícito curar em um dia de sábado? Porque a lei, Marquinhos, os caras usavam a lei. Entenda, meus irmãos, fariseu não vê usando livros, não vê usando revista, ele traz conhecimento da lei. Por isso que você tem que... Eu vou bater essa frase hoje muitas vezes. Você, meu irmão, minha irmã, minha jovem, tem que ter consciência de quem você é, para não ser influenciado pelo que as pessoas lá fora falam de você. É lícito curar em um dia de sábado? Porque a lei diz que não. É lícito? Os caras chegaram para Jesus usando argumentos concretos. Não chegaram falando bobagem, chegaram falando lei. Jesus disse: olha, é o seguinte, qual dentre vós cria uma ovelha e num dia de sábado ela cai no buraco? Qual de vocês vai deixar a ovelha morrer no buraco? Sabe o que é que Jesus queria dizer? Eu imagino, esse buraco, Jesus está falando, eu imagino, de um buraco raso. Por conta que as condições humanas têm condições suficientes de tirar a ovelha do buraco. Então, esse buraco era raso. Qual de vocês
Deixa a ovelha morrer lá. Ninguém. Ninguém, não, Senhor, ninguém. Aí Jesus disse: olha, quem é que vale mais? É uma ovelha ou vocês? Diga assim: eu tenho valor. Meu irmão, se você soubesse do ponto de vista, eu tenho certeza que você sabe, do ponto de vista divino, o valor que você tem. Você olhava para o seu vizinho agora e fazia hahaha. Você sorria. O valor que você tem é incalculável. Não tem como eu medir este valor, porque o valor que você tem está baseado no amor que Deus tem para com você. E este amor é incalculável. Deus amou você de tal maneira, e até hoje ninguém conseguiu calcular este tamanho do amor. É incalculável. Então, esse versículo 12 é muito forte. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto é que você vale mais do que uma ovelha? Uma ovelha aí no mercado, no comércio, custa em torno de 350, 400 reais, 500 reais, que vamos dizer que está num preço razoável. Quanto é que você vale? Olha que a palavra diz que fomos comprados pelo preço de sangue. Então, existe um valor calculado. O negócio é que eu e você não temos esse conhecimento. Eu não sei como é que funciona a calculadora divina. Eu não sei como é que funcionam os cálculos divinos, baseado no derramamento de sangue de Cristo. Mas eu sei que temos valor. A questão é que você, meu irmão, minha irmã, tem que ter consciência que este valor não é por merecimento. Não é por merecer. Como por exemplo, eu aprendi, Rosimar, a gente aprendeu muito lá na lei. A gente aprendeu demais isso lá, o que eu vou falar. E eu lembro que até 8 anos atrás, a gente ainda falava isso. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Que quando se aproxima, Marquinhos, ou está no dia de celebrar, participar, participar da ceia do Senhor. Aí alguns irmãos chegam e dizem: eu não sou digno de participar da ceia, porque eu pequei. Outro diz: não, eu não vou participar da ceia porque eu vacilei. Eu pergunto para você e olha para cá. Cá para nós. Quem é digno de fato de participar de uma ceia? Participar da ceia está baseado nos nossos atos ou nos atos de Cristo? Será que os meus atos são mais valiosos do que o de Cristo? Não! Os de Cristo são superior aos nossos. Então, participar de algo divino não depende se eu estou certo ou errado. Depende tão somente do ponto de vista de minha fé. Olha para a cruz e veja que ao lado de Jesus tinha 2 bandidos. E nenhum dos 2 tinha o merecimento de entrar nos céus. Mas um, mesmo estando apregado,
Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje você vai entrar comigo. Então, não é merecimento. Ter este valor aqui não é merecimento do ponto de vista de estar certo ou errado. Eu posso continuar sendo filho de Deus se eu errar. Não muda nada. Porque erramos todos os dias. A palavra diz: se dissermos que não temos ou que não pecamos, mentimos. Só que este pecado não influencia a minha posição de quem eu sou. É por isso que você tem que saber quem você é. Para na hora que pecar, que errar, que alguém chegar falando bobeira, você simplesmente lembrar de quem você é e continua. Tem uma mensagem passada em um vídeo muito bonito. Está um gavião, uma águia lá numa estaca, vive nas mídias sociais esse vídeo. Está lá na estaca, Marquinhos, eu acho que todo mundo já viu. E chega um passarinho pequeno o tempo todo, querendo beliscar a águia, o gavião. Só batendo na asa e a bichinha bem paradinha. Pronto. E ela bem paradinha, né? Sabe o que é aquilo ali? A águia sabe o poder que ela tem. Ela não está nem aí, ela sabe quem ela é. O corvo fica só... Fica batendo nela e ela... Ter consciência de quem você é. Lembra disso aqui. Jesus está dizendo: quem é que vale mais? É uma ovelha ou vocês? Jesus, ele simbolizou uma ovelha para valorizar, Marquinhos, um homem. Jesus disse: olha, uma ovelha cai no buraco no dia de sábado. Qual de vocês vai deixar ela morrer? Ninguém. Então quem vale mais? Vocês ou a ovelha? Cara! O valor que o homem tem, isso aí é uma base que não foi feito naquele momento. Jesus estava falando de um plano que já existia na eternidade. Aleluia. Aí voltando aqui para Davi, Davi ele não tinha nada. Olhando para ele, um cara com a pele queimada, um cara com as roupas, eu acredito, rasgadas, um cara desprezado pelos seus irmãos. Davi, muito jovem, serviu só para cuidar de ovelhas. O que fez Davi cuidar de ovelha não foi a qualidade de um bom pastor, Rosimar. Foi o desprezo pelos seus irmãos. Sobrou só as ovelhas. Aí as pessoas olham para você e vê sua aparência. Agora, quando você tem convicção de quem você é, você faz o que Davi fez. Quando Davi soube que o exército de Israel estava sendo afrontado, de propósito, levando a comida, o alimento, Marquinhos, o almoço, para os seus irmãos, lá estava o exército de Israel sendo afrontado. Ter convicção de quem você é não aceitar do ponto de vista convicto e espiritual. Entenda. Para você não falar do ponto de vista do teu conhecimento. O teu conhecimento foi adquirido na escola, nos livros. Do ponto de vista espiritual, o conhecimento é divino. É aquele cara que se destaca, Marquinhos. Ali é um conhecimento sobrenatural. Um conhecimento sobrenatural é aquele cara, é aquele jovem que tudo é feito com facilidade, mas ele tem convicção que aquilo que ele vai fazer vai dar certo.
Esse conhecimento é divino. Isso está classificado nos dons espirituais, o dom da ciência ou o dom da sabedoria, que vai além do conhecimento humano. Epa, estão afrontando o nosso Deus? Davi, ele sabia quem ele era. Davi ganhou habilidade matando o urso ainda jovem. Davi ganhou habilidade rasgando a boca de um leão quando estava para engolir uma das suas ovelhas. Então ele disse, espera aí, esta habilidade que eu adquiri para salvar as ovelhas não vem de mim. É aquilo que eu falo, saber quem você é em Cristo isola e deixa de lado capacidade humana. Ter convicção de quem somos despreza conhecimento humano, ainda que você saiba, mas o conhecimento divino vai além. Davi não tinha nada. Preste atenção que até agora ele não tinha nada do ponto de vista do olhar humano para se tornar rei. Mas ele sabia o valor que ele tinha. Amém, irmãos? Ele sabia o valor que ele tinha. Simplesmente, quem tem esta convicção, Marquinhos, aguarda com toda a convicção mesmo, Marquinhos, o momento certo. Você fica só naquela, diz, se sair bater na minha mão eu resolvo o problema. Está todo mundo querendo resolver um problema, e você diz, não, se isso aí chegar na minha mão, eu resolvo o problema. Porque até para isso a gente tem que ter sabedoria, tem que esperar a hora certa de falar, ainda que você sabe. Se não lhe perguntaram, não fale. Espere. Espere. O que é que aconteceu? Quando Davi relatou para o rei o que ele tinha feito lá no campo com suas ovelhas, eliminado um urso, eliminado um leão, salvando as ovelhas desses predadores, Davi disse, ficou fácil para mim, porque isso não é humano, isso só pode ser coisa divina. Irmãos, quando você começar a entender que Deus está te usando, deixe de lado o conhecimento, pelo amor de Deus. Conhecimento e estratégia humana deixe de lado. Confie nas estratégias divinas. Não receba a glória, pelo amor de Deus. Quando o elogio vier, o aplauso vier, não receba a glória. Se sinta bem, mas não receba esta glória. Davi disse, eu matei leão, matei urso. Isso ele falando para Saul. Então eu resolvo esse problema. Os irmãos de Davi não tinham a experiência que ele tinha, não tinham conhecimento e estratégia de liquidar o inimigo. Disse, não, você vai morrer, garoto. Por quê? Porque ele não tinha nada. Quem olhasse para Davi desprezava. Quem olhasse para Davi via ele um cara desprezado, que não tinha valor nenhum. Mas ele sabia quem ele era, meu amigo. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele iria resolver do ponto de vista divino. Quando disseram, então vai lá, garoto, vai morrer. Quando Davi recebeu a oportunidade para enfrentar o gigante, não foi para matar o gigante, meus irmãos. Acorde, pelo amor de Deus. Liberaram Davi, Rosimar, para enfrentar Golias, para morrer. Os irmãos dele disseram isso. Liberaram Davi para ser executado. E todos esperavam isso. Ninguém esperava o contrário. Todos esperavam Davi ser morto. Esse é o olhar do fariseu. É olhar para você e ver seu fim. O olhar do fariseu, Marquinhos, é olhar para mim e desejar meu fim.
O olhar do fariseu é olhar e não ver teu sucesso. Ele não quer que você tenha sucesso. O olhar do fariseu se alia a outros fariseus e traçam planos desejando tua derrota. Esse é o olhar do fariseu. Davi não foi liberado para matar Golias. Só ele sabia que iria matar Golias. Mas o resto do exército de Israel, Saul, os irmãos de Davi, todos esperavam ver Davi morto. Todos. Porque só Davi sabia quem ele era em Cristo. Só ele. E o que foi que ele disse? Ele falou apenas para o soldado, para o filisteu. Ele não falou para o exército, nem para o rei. Ele falou, só quem escutou foi o soldado. Está escrito, porque Deus permitiu que estivesse escrito. Mas ninguém mais escutou quando Davi disse, tu vem a mim com espada e varapau. Ora, eles estavam no vale. Rosimar, eles estavam longe, Rosimar. Quem estava afrontando com os gritos era o filisteu. O eco do som que saía da boca do filisteu ecoava até o exército de Israel por causa das montanhas. Mas quando o filisteu desceu a montanha e foi lá para o campo de batalha, lá onde foi a batalha, e Davi desceu do outro lado, apenas eles ouviram o diálogo. Apenas Davi escutou quando disse, me manda o menino. Aí Davi olhou para ele e disse, tu vem a mim com espada e varapau. Só o filisteu escutou, irmãos. Ninguém mais. Aleluia. É ter convicção de quem a gente é. Eu não quero saber se as pessoas olham para mim e me desprezam, pouco me importa. Eu não me deixo levar por isso. Você não deve deixar se levar por aquelas pessoas que pensam de você, ou acham, ou imaginam, ou diz seria bom se fosse, porque não é, porque não faz. Pouco importa. Se não for para o teu bem, pouco importa. Só o filisteu escutou. Quando Davi disse, tu vem a mim. Davi falou para o filisteu. Davi não falou para o exército. Ter convicção de quem você é. Você tem um alvo. Você não solta palavras toda hora. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque... Não. Ter convicção, você só fala no momento certo e para a pessoa certa. Davi disse para Golias, o filisteu, tu vens a mim. Davi disse, tu vens a mim. Davi falou para ele e esperou alguma coisa. Tu vens a mim com lança, com espada, com varapau. Consciência de quem é. Eu vou a ti em nome do Senhor. Convicção de quem é. É por isso que Jesus ele disse aqui, quem é que vale mais? É uma ovelha ou vocês que são homens? E mais, Jesus queria dizer assim, os animais foram criados e vocês deram o nome. Vocês são imagem e semelhança do meu Pai. Era isso que Jesus queria dizer para os fariseus. Aí quando Davi disse, tu vens a mim, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Ter consciência do mundo espiritual. Entenda, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ter consciência do mundo espiritual é saber que tudo que acontece ao nosso redor tem uma provocação espiritual. O alvo não é a pessoa que fez raiva a você. Aquela pessoa que fez raiva a você é tanta vítima quanto você. O inimigo no mundo espiritual é quem faz todo o processo. E vai usar alguém
Se você não tivesse conhecimento, você vai ficar com mágoa, você vai ficar com raiva, você vai ficar com sentimento negativo, você vai entristecer, vai ficar magoado, porque falta conhecimento espiritual. As provoca. Davi disse: tu vens a mim, eu vou a ti em nome do Senhor, a quem tu tens afrontado. A quem tu tens afrontado. Entenda, do ponto de vista lógico e humano, o exército dos filisteus estava afrontando o exército de Israel. Essa era a lógica. Mas quem teve esse conhecimento? Só Davi. Ter conhecimento de quem um cara é. Ah, meu amigo. Cara, ter conhecimento de quem você é, você não vai ficar com medo com as maldades que está acontecendo aí fora. Você vai agir como cidadão normal. Ter conhecimento de quem você é. Você não se assombra com os acontecimentos lá fora, rapaz. Ter conhecimento de quem você é quando acontece algo ao teu lado. Seja essas coisas que acontecem por aí, você não se assombra, porque você sabe quem você é. O nosso corpo pode até ser abatido, mas o espírito não. Entenda, somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então não há o que temer, era o que Davi estava dizendo aqui. Oh, glória! Quando as pessoas nos afrontam o próprio Deus, meus irmãos. Aleluia. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem tem conhecimento de quem é em Cristo, já sabe que tem uma batalha ganha. Davi já sabia que estava liquidado o negócio. Ele disse: ainda hoje, não tinha nem acontecido a batalha. Diga amém. Não tinha nem acontecido o confronto. Davi disse: ainda hoje, eu vou arrancar tua cabeça. E as aves e os abutres do céu vão comer tua carne. Vai ser hoje. Não tinha acontecido a batalha. Saber quem você é causa vitoriosa. Entenda, quando entramos em um confronto, seja com um ser humano, com um amigo, com um vizinho, com qualquer pessoa, entramos num confronto, disputa judicial, arenga, qualquer coisa. Entenda, quando você sabe quem você é, convicção de quem você é causa ganha. Entenda uma coisa, eu estou dizendo causa ganha, eu estou falando do Espírito. Do Espírito. Causa ganha no Espírito. Porque no Espírito, lá no meu Espírito, não está limitado a tempo e estações. Então lá é causa ganha, o meu corpo pode até padecer. O que foi que Jesus disse para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo, mas o corpo do cara ficou lá. Então Jesus estava falando com quem? Com o espírito do rapaz. Jesus estava falando com o verdadeiro eu. Ainda hoje estarás comigo, mas o corpo do cara ficou lá. Só Jesus ressuscitou. Mas o cara foi com Jesus. É isso, irmãos. Entenda o valor que você tem quando você passa a ter esse conhecimento do valor que você tem. O exército dos nossos inimigos, quando olham para você, eles passam a te respeitar. Agora, isso é do ponto de vista lógico e do ponto de vista espiritual. Quando o inimigo, no mundo espiritual, olha para você e você sabe quem você é com convicção, é como os demônios disseram para os rapazes que queriam fazer o que Paulo fazia. Os caras foram expulsar um demônio, pregando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Sai
sai, o bicho não saiu. Os demônios disseram: epa, peraí. Por conta que os rapazes citaram o nome de Paulo. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios disseram: olha o que é conhecimento de causa. No mundo espiritual, os demônios sabem se você tem convicção ou não. É por isso que eu falo, meus irmãos, todos os dias. Eu já falei mais de 1 milhão de vezes aqui nessa igreja. Para você abrir a mente e ter convicção de quem você é. Quando você tem convicção de quem você é, o diabo sabe quem você é. O diabo disse: ei, peraí. Eu sei quem é Paulo. Jesus eu sei. E vocês são quem? Ter convicção de quem você é. Todo reino espiritual lhe respeita. Por quê? Porque eles não enxergam os teus méritos. Eles enxergam fé. Eles veem que você sabe quem você é. Eles olham para você e sabem a convicção que você tem. No mundo espiritual, Marquinhos, quando Davi disse: tu vens a mim com espada, varapau, eu vou a ti em nome do Senhor. No mundo espiritual, os demônios disseram: perdemos a guerra. O cara sabe de tudo. Perdemos a batalha, o cara é fera. O cara é bom, o cara tem conhecimento. Por quê? Ter convicção de quem é. Ter convicção, certeza absoluta. Não se limita a nada nesse mundo, meus irmãos. É notícia ruim dali, acontece um problema ali, acontece uma morte ali, acontece um roubo ali, você continua inabalável. É assim que funciona, é assim que deve funcionar a vida de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Eu não estou aqui pregando que você seja um super-homem ou uma super-mulher, não. Eu estou aqui passando para você o conhecimento, para você ter convicção de quem você é em Cristo. O que é que a palavra diz? Que nós estamos assentados juntamente com Ele. O que é que a palavra diz? Que agora temos paz com Ele. O que é que a palavra diz? Que não há mais nenhuma condenação para os que são guiados por Ele. O que é que a palavra diz? Que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso guia, nosso salvador. Então, se eu tenho esse conhecimento, não basta. Eu tenho que acreditar nesse conhecimento.